É bastante óbvio neste ponto, dizer que 2020 não foi um bom ano. Na verdade, foi um desastre, e a piada corrente no momento é que todos ficarão acordados até a meia-noite de 31 de dezembro, não para ver o ano novo, mas para garantir que o antigo vá embora. Mas, é claro, nenhum reset mágico vai ocorrer. As coisas provavelmente continuarão difíceis por algum tempo. As pessoas geralmente estão otimistas nesta época de novos começos e recomeços, e isso está tudo muito bem. Mas, essas profecias, tomadas no contexto do estado do mundo no presente, devem servir como um lembrete de advertência, se não uma advertência direta, do que o futuro pode reservar. Celebridades em apuros. Considerando o que está por vir, talvez seja uma boa ideia facilitar as coisas e começar com uma nota mais leve. 2021 pode ser um desafio para a raça humana em geral, mas certas celebridades foram especificamente escolhidas por um período difícil pelo autoproclamado médium Nicholas Augusta. Ele alcançou a fama quando previu a atual pandemia de coronavírus, 2 anos antes de ela começar, e ele voltou a fazer novas previsões, alegando que teve visões psíquicas de turbulência romântica em um futuro próximo para certas celebridades, como Tom Cruise, Natalie Portman e, surpresa, Kim Kardashian. Ele também previu um drama contínuo para a família real britânica. Ele é vidente ou talvez apenas esteja jogando pelo seguro, tentando cimentar sua reputação profética por prever, o que é altamente provável. Quem pode ter certeza? Uma coisa certa é que se até mesmo alguns de seus palpites acertem, Augusta será o primeiro a dizer: "Eu avisei." Um livro provavelmente virá depois. Talvez um filme. Ou, considerando nossa próxima entrada, talvez não. Adeus Califórnia. Cruise e companhia não são os únicos com problemas, devido a um 2021 turbulento, de acordo com o lendário médico, astrólogo e vidente, Nostradamus. A conhecida coleção de poesia profética do francês de 1555 contém centenas de previsões futuras e, se suas previsões se mostrarem corretas, como tantas vezes aconteceram antes, 2021 poderia muito bem ver a destruição de todo o estado da Califórnia. Como acontece com todas as profecias de Nostradamus, esta está sujeita à interpretação. Mas, uma vez que faz referência à grande calamidade nas terras do oeste, existem alguns por aí que acreditam que o homem estava falando sobre a aniquilação do litoral ocidental dos Estados Unidos. E com a posição precária da Califórnia, empoleirada em várias falhas geográficas importantes, a conclusão lógica aqui é que a referida calamidade chegará por meio de um grande terremoto. Líderes mundiais em desgraça. Nostradamus não foi o único profeta conhecido a fazer previsões para 2021. A mística búlgara cega, comumente conhecida como Baba Vanga, também tinha muito a dizer sobre o ano que se iniciava. E, visto que muitas de suas previsões já se realizaram, suas palavras não devem ser tomadas levianamente. Falecida há quase um quarto de século, Baba Vanga, no entanto, escolheu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o chefe russo, Vladimir Putin, por um período ardente em 2021. Ela afirmou que Putin enfrentará uma tentativa de assassinato, muito provavelmente de um inimigo dentro do Kremlin, e Trump será atingido por uma doença misteriosa que o tornará surdo. Se alguma dessas coisas acontecerá ou não, resta ver, mas haveria uma sincronicidade interessante na morte mútua de 2 líderes mundiais que estiveram tão intimamente ligados nos últimos anos. É incrível que essas previsões tenham sido feitas décadas atrás, então. Clima preocupante.
Até agora, 2021 não parece tão ruim, contanto que você não seja um político, celebridade ou residente de um condomínio luxuoso. Mas, pouco antes de nós respirarmos de alívio, tanto Nostradamus, quanto Baba Vanga, forneceram previsões meteorológicas desagradáveis. Junto com os terremotos, o vidente francês nos disse que podemos esperar inundações generalizadas e tempestades solares. Baba Vanga também era da opinião geral de que veremos ocorrências relacionadas ao clima severo, com alguma frequência ao longo de 2021. Essas previsões podem ter parecido estranhas na época em que foram feitas, mas você não pode assistir ao noticiário hoje em dia sem ouvir as palavras mudança climática e desenvolvimento sustentável. Tanto assim, o consenso geral é que, a menos que façamos mudanças drásticas agora, o desastre é uma certeza no futuro. De acordo com nosso par profético, aquele navio já partiu e é melhor aprendermos a fazer o mesmo se quisermos sobreviver às marés que logo descerão. A queda da Europa. Uma das previsões precisas de Baba Vanga envolvia o aumento do extremismo islâmico. De acordo com ela, as coisas chegarão ao clímax em 2021, quando a população árabe conquistar o continente europeu. Nostradamus também opinou sobre o assunto, embora as especificações sejam diferentes entre as duas previsões, ambas parecem sugerir fortemente que o ano será de desastre na Europa. Novamente, essas previsões tornam-se ainda mais assustadoras quando se considera a crise de refugiados em curso na região e o aumento geral das tensões raciais e religiosas em todo o mundo. O recente conflito entre a Armênia predominantemente cristã e o Azerbaijão muçulmano pode ter sido apenas uma pequena amostra do que está por vir. Soldados ciborgues. Outrora o tópico de histórias de ficção científica e fantasia se entrelaçam. A integração homem-máquina se tornou uma realidade e está crescendo rapidamente. É notável, então, que Nostradamus parecesse prever o advento dos soldados ciborgues em 2021, há quase 600 anos atrás. Por mais perturbadora que seja a noção de um exército de soldados ciborgues, há algumas boas notícias aqui. Segundo o astrólogo francês, eles virão nos salvar. No entanto, ele parece sugerir que eles serão americanos e, dada a história do país de intervenções militares, talvez seja algo que o mundo possa ficar atento. O que é realmente notável aqui é que atualmente há um rápido avanço na tecnologia híbrida, homem-máquina, e que suas aplicações militares são as que estão sendo exploradas de forma mais agressiva. É lógico que a América estará entre as primeiras nações a liberar ciborgues no campo de batalha. Então, mais uma vez, parece que a previsão de Nostradamus se tornará realidade. Encontro de asteroide. Com certeza há muito com que se preocupar em 2021 e, caso você esteja acompanhando, você pode adicionar um possível ataque de asteroide potencial, porque o homem que fez a previsão, Nostradamus, sim, ele de novo, não tem certeza se o corpo celeste vai realmente atingir a Terra, dizendo apenas: no céu, vê-se fogo e um longo rastro de faíscas. Isso não parece tão ruim. Mas então, o evento não é necessariamente um desastre em si, mas sim uma espécie de prenúncio da desgraça geral e melancolia que podemos esperar em 2021. Mas se um asteroide gigante estivesse vindo em nossa direção, já não saberíamos sobre isso. A NASA está rastreando atualmente um grande meteoro chamado 2009 KF1, e a análise da trajetória atual projeta uma chance remota de que o cometa colida com nosso pobre planeta. Fome bíblica. A mensagem extra de muitas das previsões acima parece ser que estamos caminhando para o fim dos dias.
Nostradamus previu que junto com essas muitas provações e tribulações podemos esperar fome em uma escala bíblica, e a própria Bíblia, no livro do Apocalipse, afirma o mesmo. Afinal, já fomos atingidos por pestes, então o próximo cavaleiro que virá é a fome. É fácil rir dessas previsões apocalípticas. Afinal, elas já foram feitas muitas vezes antes, e isso com certeza continuará. Mas, conforme vemos os efeitos devastadores da mudança climática na produção global de alimentos, e os relatórios sempre crescentes de interrupções e escassez na cadeia de suprimentos relacionados à pandemia, você seria perdoado se essa risada fosse do tipo nervoso e incerto. E, à medida que as prateleiras dos supermercados ficam cada vez mais vazias, as risadas podem muito bem cessar por completo em breve. Retorno do Messias. Portanto, parece que o mundo está programado para acabar em 2021. Se você não acreditar na palavra de Nostradamus, não tema, uma improvável colaboração entre matemáticos e estudiosos da Bíblia confirma essa terrível previsão. O documentário de Richard Shaw, Os Códigos da Torá, Fim das Trevas, popularizou a ideia semelhante ao Código da Vinci, de encontrar sinais e símbolos ocultos em textos antigos, e uma interpretação da aparente profecia oculta nos escritos do Antigo Testamento, é que 2021 verá a vinda do Messias judeu. Rabino Gauzerson pegou essa ideia e a disseminou, tornando-se uma espécie de celebridade menor do YouTube, no processo. Ele afirma que o fim dos dias começou em 2016 e culminará em 2021 com a segunda vinda de Cristo. Isso seria uma boa notícia se não significasse o fim do mundo como o conhecemos. Mas, novamente, qualquer coisa seria preferível à entrada final nesta lista. Apocalipse zumbi. Sim, apenas no caso de você pensar que 2021 não poderia ficar pior, temos zumbis para nos preocupar também. Se uma interpretação de certa quadra nos escritos proféticos de Nostradamus acontecer, então logo iremos nos encontrar vivendo um episódio de The Walking Dead. Embora o texto apenas faça referência a jovens meio mortos e ao fim do mundo, isso pode ser interpretado de várias maneiras. Há quem o leve ao pé da letra e acredite que o francês estava nos alertando sobre uma arma biológica que transformaria a maioria da raça humana em mortos-vivos. A ficção popular ultimamente nos inundou tanto com representações desse cenário, que talvez não seja muito surpreendente que cheguemos tão prontamente a essa conclusão. Felizmente, caso ocorra um surto de zumbis, temos algum suporte tecnológico. O aplicativo móvel Survival Manual é uma ótima ferramenta para se manter vivo em situações difíceis e, de acordo com o The Irish Times, o conselho que ele oferece seria adequado para navegar com segurança em uma invasão de mortos-vivos. Portanto, podemos zombar da previsão de Nostradamus, mas pode ser prudente baixar o aplicativo ao mesmo tempo.